Gravar. Melhor apresentação, fica melhor apresentando assim do que do outro jeito. É, fica. Entendeu? Acho melhor fazer assim. Tá, vou deixar aqui assim, então. Vai, irmão. Bora. Já tá gravando. Tá gravando. Uau. Olá, bom dia. Sou o Dr. João, R2 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje eu vou falar sobre estudo urodinâmico, um breve resumo, né, sobre tudo que pode se falar sobre esse exame, muito importante dentro da urologia. Em 2016, a Sociedade Internacional de Urodinâmica lançou o último consenso, né, sobre as boas práticas sobre a urodinâmica, com algumas revisões e definições de siglas, nomes, sobretudo uma revisão sobre o exame. Dentro das indicações da urodinâmica, são diversas possibilidades, diversas patologias, mas é sempre bom informar sobre identificar ou descartar fatores que contribuem para a disfunção do trato urinário inferior. Esse é um exame importante para obter novos aspectos de disfunção de trato inferior, predizer possíveis consequências para o trato superior, predizer os resultados do tratamento que deve ser realizado e confirmar os efeitos do tratamento e avaliar motivos de eventuais falhas terapêuticas. É sempre bom e adequado ter uma boa história clínica do paciente, aferir alguns scores e sintomas, avaliar todos os medicamentos que ele toma, que pode estar influindo sobre a continência e esvaziamento vesical. É sempre adequado um exame físico relevante, solicitar aos pacientes sobre história de cirurgias prévias, principalmente cirurgias pélvicas, ou cirurgias que podem afetar a coluna, a parte neurológica. É adequado um diário miccional de 3 dias, dos últimos 3 dias do paciente. A fluxometria livre representativa com aferição do volume residual pós-miccional. E sempre ser feita a urodinâmica pelo padrão da Sociedade Internacional de Continência. Esse padrão ele orienta que seja feita a urofluximetria com resíduo vesical pós-miccional, a cistometria e o estudo fluxo-pressão, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Ainda assim, pode ser solicitadas algumas avaliações suplementares, como eletromiografia, a imagem do paciente, pode ser feita também a videoaerodinâmica ou até a pressão uretral. Aqui a gente tem algumas imagens, uma eletromiografia do paciente com os eletrodos na região perineal, pode ser um estudo suplementar ao exame. É sempre adequado conversar com o paciente antes do exame, orientar ele que é um exame invasivo, que ele vai ter que ajudar no exame, vai ter que fazer algumas manobras como tosse ou valsalva, que não é um exame que ele vai ficar parado. Dentro do exame, o preparo adequado do paciente, o material adequado é o catéter vesical de 6 para aferição, de 8 frentes para infusão. Um equipo com 500 ml é o suficiente para a realização de todo o exame. Tem que orientar o paciente que vai ter a necessidade do catéter retal quando for um exame invasivo, né? Apesar de hoje em dia já tem alguns estudos que o exame minimamente invasivo, mas o catéter retal para aferição da pressão abdominal, um catéter de 12 frentes, sempre de lembrar de retirar o ar, mas tem que ter um mínimo de superfície para evitar o colabamento do catéter com fezes ou com o reto, e os extensores adequados, né? Tentar tirar todo o ar que tiver nesses extensores que podem alterar o exame. Orientar o paciente a fazer o exame na melhor posição que ele está acostumado, seja na hora do fluxo ele fazer em pé ou sentado. Como eu já disse, fazer as orientações adequadas para evitar o viés, evitar que ele fique fazendo uma prensa abdominal durante o exame, que pode vezar o exame. Quando não for solicitado, né, em certos momentos pode ser solicitado esse tipo de prensa. Vai ser aferida a pressão vesical, pressão abdominal, pressão detusora. É adequado também avaliar essa excitação inicial, o tempo que ele vai necessitar para iniciar o exame e a pressão de abertura. Dentro do padrão da Sociedade Internacional também,
pode ser feita orofluximetria com resíduo pós-miccional. Vai ser necessário especificar o método de aferição desse resíduo. O volume urinado tem que ser no mínimo de 150 ml para possibilitar uma análise adequada. Vai ser aferido o fluxo máximo, que em homens se representa por 15 ml por segundo, em mulheres 18 ml por segundo. O fluxo médio, o tempo total de fluxo, o tempo para o fluxo máximo, que geralmente vai corresponder a 1/3 desse fluxo, e o resíduo pós-miccional, que o adequado é que seja de 100 ml ou até 25% desse volume urinado. Dentro desse padrão é adequado avaliar o padrão dessa curva de fluxo. Geralmente o adequado é uma curva em sino, como a gente pode ver aqui nessa primeira representação. Quando o paciente apresentar uma estenose de uretra, ele vai apresentar essa curva em platô, que ele demora mais para urinar, tem uma pressão maior e um fluxo menor de urina. Quando ele apresentar essa curva intermitente, está mais relacionado a um sinergismo vésico-esfincteriano, uma hipocontratibilidade detrusora. E quando ele tiver essa curva em cauda, que a gente chama, está mais relacionado a uma obstrução infravesical. Após a fluxometria é realizada a cistometria, né, dentro da fase de enchimento. A gente vai avaliar a sensibilidade do paciente, adequado que ele tenha esse primeiro desejo miccional entre 80 e 250 ml de infusão. A capacidade cistométrica máxima, que deve estar entre 300 e 500 ml. Avaliar a complacência desse paciente, que vai ser ligada ao volume pela pressão do detrusor, que é adequado que ela esteja entre 20 ml por centímetro de água. Isso vai avaliar as características viscoelásticas intrínsecas da parede vesical. A pressão detrusora deve sempre permanecer próxima a zero, até o início da micção. Quando ela estiver fugindo disso, vai estar relacionada a uma hiperatividade detrusora, molhada ou seca, né, com ou sem perda de urina. Ela pode se aparecer de uma forma fásica, que ela vai aparecer dentro do exame, ou terminal, quando ela aparecer no final da micção. Ela pode ser idiopática ou neurogênica. A perda urinária aos esforços vai ser avaliada através de manobras como Valsalva, que a gente vai ter a perda urinária ou a perda urinária dependente de Valsalva. Esses testes vão iniciar a partir de 150 ml, com repetição a cada 50 ml de infusão. E sempre é importante avaliar a verificação contínua da qualidade de sinal para ter um exame adequado. Aqui a gente tem uma representação do exame na fase de enchimento, a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, relacionado à parte vesical e ao primeiro desejo miccional, até o desejo normal e a micção, e o enchimento vesical, como se comporta a bexiga, o detrusor ou o esfíncter urinário. Dentro da fase de enchimento, como eu disse, vai ser avaliada as pressões de perda. É muito importante diferenciar a pressão de perda abdominal da pressão de perda durante manobra de Valsalva e a pressão de perda aos esforços da pressão de perda do detrusor. São coisas muito diferentes. Dentro da incontinência urinária dos esforços, a gente vai ter a pressão de perda abdominal, né? Que é a LPP, a pressão intravesical na perda urinária pelo aumento da pressão abdominal na ausência de contração do detrusor. Ela vai medir a força esfincteriana durante a manobra de Valsalva, já vai ser chamada de VLPP, não é a mesma que a LPP, que é a pressão de perda por Valsalva. Ela pode ser feita pela tosse por Valsalva. A tosse geralmente leva a valores mais altos, enquanto a Valsalva acaba mantendo um tempo maior de pressão elevada. Essa pressão, quando for menor que 60, vai estar relacionada a um defeito esfincteriano intrínseco. Entre 60 e 90 vai gerar uma área de dúvida. E maior que 90 vai estar relacionado a uma hipermobilidade uretral com pouco ou nenhum efeito do esfíncter intrínseco. Isso está relacionado a uma relação que Maguire fez em 93. Durante a fase de enchimento vai ser avaliado o comprometimento da complacência vesical e a partir da pressão de perda do detrusor, que é a medida do menor valor da pressão do detrusor em um paciente com hipocomplacência da bexiga em que ocorre a perda urinária, na ausência de contração do detrusor ou do aumento da pressão abdominal. Quando essa pressão tiver maior que 40 centímetros de água, ela está relacionada a um risco de deteriorização do trato urinário superior.
Aqui a gente tem uma relação que diferencia esse tipo de pressão, enquanto à esquerda é um paciente com incontinência urinária de esforço, o paciente vai perder urina durante a última manobra, né, vai alcançar pressões de 109 centímetros na curva de pressão vesical, enquanto à direita a gente tem uma subida constante dessa pressão vesical, sem um aumento da pressão abdominal, que se mantém normal. Essa perda vai ser caracterizada aos 45 centímetros de água, que pode representar, como disse, quando tiver acima de 40 centímetros de água, um risco do trato urinário superior. Na perda vesical, na incontinência urinária mista, a gente tem a classificação de Bleivas, que são 4 tipos, onde o tipo 0 o paciente apresenta uma queixa de continência urinária de esforço, sem demonstração no estudo urodinâmico. O tipo 1 está relacionado à hipermobilidade uretral, o paciente vai apresentar pressão de perda dos esforços acima de 90 centímetros de água. O tipo 2, o paciente apresenta uma perda com pressão acima de 90 centímetros de água, e ela geralmente vai apresentar um prolapso anterior, pode ser uma cistocele. O tipo 3 ele vai apresentar uma deficiência esficteriana intrínseca e vai ter uma pressão de perda aos esforços menor que 60 centímetros de água. A gente tem essa representação do assoalho pélvico, onde a paciente pode apresentar essa perda urinária a partir da mobilização da uretra. Essa aqui tem um anteparo firme, né, ao redor, o ideal é que ela mantenha essa posição. Com o aumento da pressão abdominal, acontece a compressão da uretra. Esse anteparo ao redor da uretra, a fáscia, vai ocluir a uretra, diminuindo a chance dessa mobilização da uretra e da perda da urina. A partir do momento que você perde esse anteparo, o paciente apresenta essa perda de urina. Como eu disse, já as classificações de Bleivas, essa paciente ela tem uma cistocele, uma uretrocistocele, e ela vai apresentar perdas com pressão acima de 90 centímetros de água, e aqui a gente pode ver esse prolapso dessa uretrocistocele. No tipo 3, o paciente vai estar mais relacionado a uma deficiência intrínseca, né, do esfíncter, vai apresentar perdas aos esforços com menos de 60 centímetros de água, onde ela vai geralmente apresentar um esfíncter urinário débil, né, que a gente pode ver, esse esfíncter uretral externo. Nas recomendações sobre tratamento e segmento, o paciente nos graus 0 e 1 vai ser orientado a fisioterapia pélvica. No tipo 2, geralmente cirurgia, tem que avaliar toda a parte física e exame clínico do paciente. No tipo 3, vai ser indicado a cirurgia de sling de uretra média. É sempre importante não definir a conduta somente com a pressão de perda dos esforços, escolher uma adequada história clínica do paciente, diária conexional, teste de esforço, teste de absorvente, né, sabe quantos pads está usando por dia. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre isso do fluxo-pressão, na fase de esvaziamento. Ele pode ser avaliado a partir da contratilidade do detrusor, né, a força de contração desse detrusor em pacientes que geralmente apresentam qualquer patologia como uma hipocontratilidade, ou se ele apresenta obstrução. Homens geralmente vão estar relacionados com essa pressão maior de 40 centímetros de água e mulheres com maior de 30 centímetros de água, onde um fluxo menor que 12 centímetros em mulheres vão estar relacionados também a essa obstrução. Aqui a gente consegue ver uma urodinâmica, né? O paciente foi solicitado o início da micção para ele. Aqui nessa seta a gente consegue ver. Ele não consegue ter uma contração efetiva, necessita fazer algum tipo de prensa abdominal para conseguir urinar. A seta está saindo um pouquinho do lugar. Tem a necessidade de fazer uma prensa abdominal para conseguir a micção, né? A partir de então ele começa a apresentar micções em salvas. A gente pode ver representado aqui, algumas micções em salvas com necessidade de prensa abdominal para conseguir urinar, sem uma contração adequada do detrusor. Ele conseguiu ter um esvaziamento completo, foi infundido 187 ml, ele urinou 140, então basicamente teve um esvaziamento adequado. A hipoatividade detrusora vai estar relacionada ao estudo fluxo-pressão, que é o único método disponível para esse diagnóstico, onde a pressão detrusora
relacionado ao fluxo menor que 40 centímetros e um fluxo menor que 15 centímetros, ou também está bem adequada com uma pressão menor que 30 relacionada a um fluxo menor que 12 centímetros. A desvantagem é que não considera a coexistência de hipoatividade detrusora e obstrução infravesical, que pode gerar um pouco de dúvida entre a hipoatividade e essa obstrução infravesical. A gente tem uma urodinâmica no paciente, onde na linha verde a gente consegue ver o início da micção, onde foi liberado para urinar. Ele alcança uma pressão elevada, detrusora, de 96 centímetros d'água. Aqui a gente vê o fluxo máximo dele, que se mantém, ele não tem novos picos. Ele tem um fluxo mantido, que não alcança um valor de fluxo médio elevado, né, e muito longo, num tempo elevado. Ele acaba demorando 2 minutos para o esvaziamento completo. No caso, esse paciente, ele urinou 250 ml, foi um fudido 220 ml. Aqui a gente já tem um paciente numa obstrução infravesical um pouco mais grave. Aqui a gente começa a ver a curva subindo, onde ele teve a permissão para urinar. Aquele com fluxo muito baixo, débil, demorou muito para urinar, cerca de 3 a 4 minutos. Se eu não me engano, está meio ruim de chegar lá. Mas ele mantém um fluxo baixo, esvaziamento insuficiente, onde foi infundido 440 ml, ele urinou 150 ml, ou seja, quase 300 ml de resíduo. Ele alcança pressões muito elevadas. Dentro da obstrução infravesical, a gente tem alguns nomogramas para avaliar esse tipo de obstrução, como o nomograma de Schaeffer, que é dividido em 7 categorias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, com 0. Vai ser orientado sempre a ser realizado somente na população masculina. Ele também mede a força da musculatura do detrusor nessas linhas aqui. E ele ajuda um pouquinho a identificar o grau de obstrução de cada paciente, né? Em desobstruído, obstrução leve, moderado ou obstrução mais grave. Também temos o nomograma da Sociedade de Continência Internacional, que um gráfico mostrando um paciente com uma dissinergia vespo-esfincteriana, onde ele alcança as pressões do detrusor elevado, um aumento da atividade da eletromiografia, e nesse gráfico a gente consegue ver uma ajuda, que é o padrão ouro para esse tipo de coisa, que é a videourodinâmica, né? Concomitante ao exame, é feito um exame de imagem, pode ser feito por ultrassom ou por radiografia, concomitante ao exame urodinâmico, que a gente consegue observar uma bexiga de esforço com pseudodivertículos, dá para avaliar o colo vesical com uma abertura parcial, só que esse paciente não apresenta um relaxamento adequado do esfíncter externo. Isso é representado essas pressões elevadas com aumento da atividade eletromiográfica. Paciente aqui com hiperatividade detrusoras, com picos isolados, né, da atividade detrusora, sem relação com o aumento da atividade abdominal. Bom, é isso. Quis dar um breve resumo aí sobre a urodinâmica, né, o mundo da urodinâmica. Ela pode auxiliar a gente em muitas patologias aí, em pacientes em pós-operatórios, em pré-operatórios, com problemas neurológicos, e tem muita coisa para se falar. Muito obrigado, bom dia. Como que para?